estação de gravação digital é o conjunto de componentes que te permitem a captação, edição, reprodução e armazenamento de áudio em computadores. Vamos dar uma olhada em cada um dos componentes. Um computador rodando um software de áudio, como por exemplo o Ableton Live, de preferência um HD externo para armazenar os seus arquivos de áudio. Um microfone para captar o som de um instrumento ou de uma voz e converter em sinal elétrico, uma interface de áudio para transformar o sinal elétrico em um sinal digital, que é o tipo de sinal que o computador entende. Um controlador MIDI para enviar sinal MIDI, que representará notas e acordes dentro do Ableton Live. E as caixas de som ou fones de ouvido, que transformarão novamente o sinal em som para que você possa escutar o conteúdo gravado dentro do software de áudio. Se você ainda não possui todos ou algum desses componentes e pensa em comprar, é importante você saber quais são os requisitos mínimos para trabalhar com áudio. Vamos falar sobre as configurações mínimas em PCs e em Macs. Em Mac, o processador tem que ser de no mínimo 1 GHz, PowerPC G4 ou G5. Eu altamente recomendo processador pelo menos de 1.8 Core 2 Duo já dos modelos Intel. O sistema operacional tem que ser pelo menos o macOS 10.4.11, mas é mais recomendado que você use o macOS 10.6 ou superior. Para trabalhar com áudio, você precisa de no mínimo 2 GB de RAM, mas recomendo 4 GB, principalmente se você for trabalhar com instrumentos virtuais. Em PC, você precisa de pelo menos um Pentium 4 com 2 GHz. Sistema Windows XP com Service Pack 2, 2 GHz de memória e uma placa de som compatível com driver ASIO. Mas o hardware recomendado seria um 2.4 GHz Core i5 da Intel, 4 GHz de memória e sistema operacional seria o Windows 7. Para a conversão de arquivos, vamos usar o iTunes. Ele já é nativo do macOS. Se você usa o Windows, você pode baixá-lo gratuitamente em www.apple.com/iTunes. Em ambos os sistemas, eu sempre recomendo que você use uma HD externa de 7200 RPM, que é a velocidade do HD. Sendo em um PC, prefira USB 2.0 e em Mac, prefira FireWire, se possível 800, mas 400 já serve também. O Ableton Live funciona com praticamente qualquer interface de áudio, inclusive a que vem junto com seu computador ou laptop. Só que a conversão destas placas de som on-board deixa muito a desejar, captando um som pobre e cheio de ruído. Na hora de comprar uma interface, você deve se atentar aos seguintes itens: o número de entradas pré-amplificadas para microfones e instrumentos. Quanto mais destas, mais canais em simultâneo você poderá gravar. De qualquer forma, se sua interface só tiver um canal pré-amplificado, você poderá gravar quantos canais você quiser, só que um de cada vez. Por exemplo, se você quiser gravar uma voz e um violão, terá que gravar primeiro o violão e depois a voz. Agora, se sua interface tem 2 canais, você pode gravar voz e violão ao mesmo tempo. As marcas mais conhecidas de interfaces são M-Audio, Dig Design, Pressono, Tascam, Motu, Line 6 e Adirol. Uma outra coisa importante é verificar se a sua interface possui uma interface MIDI integrada. Teclados mais antigos necessitam de uma interface MIDI para enviar dados que representarão sons dentro do Ableton Live. Agora, se você pretende comprar um controlador MIDI que hoje em dia são todos USBs e não precisam de uma interface MIDI para funcionar, você não precisa se preocupar em ter uma interface MIDI integrada na placa de som. As marcas mais comuns de controladores MIDI são M-Audio, Behringer, Korg, Akai, UMX, entre outras. As principais diferenças entre modelos de controladores MIDI são o número de teclas e o número de botões e faders que servirão para controlar parâmetros de um software de áudio. Se você não tem experiência com microfones, comprar um pode ser um trabalho bem difícil. Por isso, eu desenvolvi um guia de compra de microfones, onde eu recomendo 3 kits. Um kit básico,
um kit intermediário e um kit para quem pretende se tornar profissional. Vamos ver esse guia no vídeo a seguir. Em relação às caixas de som ou fones de ouvido, prefira os específicos para estúdio ou home studio. Eles não possuem uma pré-equalização que te atrapalha na hora da gravação ou mixagem, como fazem os equipamentos caseiros. Se você não pretende investir muito dinheiro no momento, a minha dica é de comprar bons fones de ouvido. Marcas como Sennheiser, AKG e Beyerdynamic são boas opções em relação a fones de ouvido.